Boa noite a todos. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez e juntos aqui neste culto de gratidão, de celebração ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. E é um momento também de comunhão, porque quando nós nos reunimos, cada um, eu aqui, vocês aí nos seus lares, nos reunimos para juntos adorarmos ao Senhor. Isso significa que nós temos um mesmo Espírito que nos une e que faz com que todos nós estejamos conectados no mesmo Deus. Eu queria então que você, onde você estiver neste momento, abrisse o seu coração, colocasse então diante de Deus a sua vida e vamos nesse espírito de gratidão e de celebração adorarmos ao Senhor nesse dia, porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Ele tem provido muito para que nós pudéssemos estar hoje são, salvos e com vida. Por isso mesmo eu quero então convidar você para ler junto comigo um texto da Palavra de Deus. Esse é um texto inicial deste nosso culto, que está no livro dos Salmos. Salmo de número 57, que diz assim, essa é uma oração feita pelo salmista, em que ele ressalta com louvor a grandeza e a benignidade do Senhor. O salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Esta é a realidade de quem confia em Deus. Confia de maneira tal que deseja que a glória, que toda a bondade dele seja espalhada por toda a face da terra. E eu queria te convidar neste momento para orar comigo, neste momento inicial do nosso culto. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nos encontramos aqui mais uma vez, por este momento de comunhão, por este momento em que colocamos-nos diante do Senhor em adoração. Nós queremos louvar pela vida de cada um que nos acompanha neste momento, e rogamos que este tempo em que cantaremos ao Senhor, em que ouviremos da Tua Palavra, que seja um momento de bênçãos para os nossos corações, de reanimar a nossa fé, de colocar a nossa vida em reflexão diante de tudo que nós passamos nesse tempo em nossa sociedade, em todo o mundo. Pedimos que haja iluminação em cada um dos corações para estes momentos, para esses dias. Nos abençoe neste culto que prestamos ao Senhor.
nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui o Lucas, ele vai louvar ao Senhor juntamente conosco e vamos com toda a alegria do nosso coração celebrar ao nosso Deus. Vamos cantar? É com você, Lucas. Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Nesse momento agora nós vamos fazer, nosso momento de adoração, de louvor a Deus com os nossos cânticos. Então, que você possa ir agora alegremente no seu coração louvar e adorar a Deus, porque é muito bom, estarmos aqui hoje. Nós devemos ser gratos a Deus pelo simples fato de podermos estar participando aqui desse momento, amém? Então que você cante aí, com sua família, com seus amigos, que Deus possa abençoar a sua vida. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, muito bom, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Que Deus possa abençoar você, sua família, sua casa, amém? Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, Pois sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus, Nada, absolutamente nada. Então, com essa palavra, que nós possamos então ter fé, ter mais esperança em Jesus, aguardando ansiosamente a vinda, do nosso Criador, amém? Porque o amor dele não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha e nunca falhará. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, Jesus. Que Deus possa, te abençoar e cuidar de ti nesses momentos difíceis, E Ele pode fazer isso, porque Deus é grande, Ele é exaltado, Deus é o maior, a maior de todas as coisas, Ele é o nosso Criador e Ele está sempre cuidando de nós. Então, cantemos isso, Cantemos essa palavra em louvor, em adoração ao nosso Deus. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Deus, que o Senhor possa estar com a tua igreja, Senhor. Esses momentos, de dias difíceis, de isolamento. Que o Senhor possa cuidar, Pai, dos seus filhos, da tua igreja, do nosso pastor, Senhor, que está à frente aí da igreja também. Que o Senhor abençoe cada irmão que está participando aqui agora e os que não puderam participar hoje, Deus. Que esses louvores, que essas canções, Pai, que além de usarmos para te adorar, possa nos servir de reflexão, Pai, para que possamos voltar ao primeiro amor, para que possamos ter fé e esperança em Ti, Deus. É o que nós cremos e acreditamos e precisamos, Senhor. Abençoa a vida de todos, que nós possamos ouvir o nosso culto agora, a palavra do Senhor, que nós possamos absorver ela, Pai, que nós possamos entender de fato a Tua palavra e que ela possa fazer diferença em nossas vidas. E nós temos certeza que fará. E que nós possamos usar ela no nosso dia a dia, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que bom louvar ao Senhor, que bom expressar a Ele a nossa adoração através dos cânticos. Iremos neste momento meditar um pouco na palavra do Senhor. E por isso eu queria te convidar, se você está aí com uma Bíblia acessível, ou mesmo acompanhando conosco aqui a leitura que será projetada, eu quero então meditar com você no Evangelho de Marcos, capítulo 3. E nós leremos então do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Este é um daqueles textos que nós podemos ver nos evangelhos, em que Jesus, por onde ele vai passando, ele vai dando uma sinalização do que significa o reino de Deus. E uma das características que está presente na fala de Jesus e nas ações de Jesus
é que o reino de Deus ele vai produzindo libertação por onde ele passa, ou por onde ele chega. E na medida em que Jesus ia percorrendo cidades e lugares e locais, isso ficava perceptível na fala e nas ações de Jesus. Esse dia era um dia de sábado, um dia em que Jesus, costumeiramente e na sua cultura, ele iria à sinagoga para poder então desenvolver a sua prece, a sua oração, a sua comunhão juntamente com os demais. Porém, nesse dia ocorreu algo que viria a chocar algumas pessoas. Isso porque, na mentalidade de então, algumas pessoas poderiam participar das celebrações e outras mais não poderiam por conta até mesmo de enfermidades, por conta de ter alguma deficiência. E é bem válido lembrar que, na mentalidade de então, muitos compreendiam aqueles que tinham algum defeito físico no corpo como sendo uma espécie de um castigo ou de uma punição que Deus de repente tivera dado para alguém, ou que alguém tivesse pecado, os pais, os antecessores, como que de uma forma hereditária o mal chegasse a alguém. E aqui Jesus está diante de uma plateia, Jesus está diante de várias pessoas religiosas, e ele começa então a ler e de repente participar daquele momento. E diz o texto aqui que ele entrou naquela sinagoga e ali estava uma pessoa que tinha um defeito físico. O texto fala de uma mão mirrada. Nós poderíamos pensar com uma mão atrofiada, com uma mão com certo defeito. E como eu mencionei para vocês, defeito físico, alguém nascer com um defeito físico, alguém possuir um defeito físico, no contexto cultural daquele tempo, pressupunha que essa pessoa ou tinha algum mal que carregava consigo, ou uma maldição que porventura viesse dos seus antepassados, e isso fazia com que aquela pessoa se tornasse alguém indigno da comunhão, alguém indigno de participar ou mesmo de estar presente nas celebrações. Mas aqui nós temos alguém que está dentro de um contexto de estudo da palavra, que era uma sinagoga, e está participando junto com outras pessoas. Um homem da mão ressequida, da mão mirrada ou da mão atrofiada. Nós temos Jesus observando todo esse cenário e nós temos algumas autoridades religiosas que estão ali também desenvolvendo toda a liturgia do momento. O fato é que quando Jesus observa aquele homem, e eu quero aqui imaginar junto com você, que pelo fato dessa pessoa ter uma deficiência física, ela já tinha talvez uma autoestima baixa, ela teria talvez um certo medo de se tornar visível, ou de ser acusada, ou de ter um tipo de retaliação, de julgamento, ou de crítica por parte de todos que frequentavam os espaços religiosos ou a própria sociedade. Mas essa pessoa, nesse dia, ela teve um encontro diferente. Ela estava participando do evento, porém, dos fundos. Ela estava recuada, talvez até pela sua própria condição de ser uma pessoa que teria os olhos da sociedade para ela de maneira retraída. Então ele estava mais que aos fundos, recluso, mas observando tudo aquilo. E aí diz o texto aqui que Jesus, quando observa aquela ação, aquele culto ou aquele momento de estudos que estava acontecendo na sinagoga, Jesus chama esse homem, e o poder da cura, o poder curador, ele sempre esteve na vida de Jesus. Ele fazia essas curas justamente para sinalizar que o reino de Deus não é somente um reino de palavras. O reino de Deus, ele liberta as pessoas tanto interiormente, de crenças, de costumes, de situações que as pessoas vão introjetando no seu consciente, mas que por vezes vai as aprisionando. O reino de Deus chega e liberta as pessoas tanto interiormente quanto exteriormente ou fisicamente. E nesse caso aqui, Jesus chama esse homem e ele fala para ele assim: olha, vem para o meio.
Esta é uma fala bastante curiosa. Alguém que é da margem, alguém que é do contexto, um contexto de julgamentos, de um contexto em que se vê a vida dessa pessoa como um problema social, como um problema para o mundo e até como um problema para Deus e para a religião. Jesus tira essa pessoa que está na margem e com uma fala ele diz assim: vem para o meio, vem para o meio. Essa fala de Jesus nada mais é do que colocar em evidência aquilo que por vezes a sociedade, a religião e o orgulho das pessoas vai colocando na margem, vai sepultando as pessoas por meio dos seus preconceitos, por meio das suas leituras equivocadas com relação ao mundo e por meio até de uma crença equivocada de quem Deus é. Então Jesus chama esse homem para o meio. Ele chama esse homem para ficar em evidência, para estar diante de Deus e diante dele em uma sintonia, de maneira que essa pessoa não sinta medo, mas que venha e apresente diante dele o seu problema. E aí, uma outra fala de Jesus, a primeira foi chamar o homem para o meio. A segunda foi pedir que aquele homem estendesse a sua mão. Olha, está ocorrendo neste momento, ou nesse contexto, situações bastante curiosas. A primeira, Jesus está colocando em evidência a pessoa. Em segundo lugar, Jesus está pedindo que essa pessoa faça um movimento em que ela perca, em que ela desafie o seu medo, desafie a sua condição, e ela então é convidada por Jesus a estender a mão, a estender a sua mão para que possa ser visto tanto diante de Jesus e tanto diante daqueles que estavam observando o problema real. Isso significa então que Jesus, ele não é aquele que acoberta o medo, acoberta as angústias. Jesus, na verdade, é aquele que joga luz. Jesus não hipnotiza os seus seguidores de maneira que eles venham a viver sem conhecer a realidade de si mesmos. Não. Jesus, quando chama as pessoas para segui-lo, quando chama as pessoas para a evidência de estar diante dele, ele sempre convida que essas pessoas exponha o que há dentro de si, para que ele possa jogar luz. E jogando luz sobre os problemas e as realidades, sejam físicos, emocionais e principalmente problemas espirituais, Jesus então ele vai propondo a solução. O que acontece aqui com este homem quando estendeu a mão? Jesus curou essa pessoa. Jesus fez com que ela tivesse aquela sua condição social, a sua condição religiosa e a sua condição pessoal restaurada e a sua vida voltar-se ao normal diante do mundo. A gente poderia pensar o que esse texto imediatamente pode produzir, pode trazer para a gente como uma lição, como princípio para a nossa caminhada no mundo, na atualidade, nos dias em que nós estamos passando. A primeira que nós podemos ter aqui é que existe prioridade para Jesus. A prioridade de Jesus, e isso ficou demarcado em todas as ações, em todas as formas de vida que Jesus vai transmitindo, a prioridade de Jesus foi sempre os seres humanos. O negócio de Jesus foi o ser humano. O que interessava para Jesus não eram as conveniências sociais, não eram os discursos sociais que faziam com que as pessoas enquadrassem em certo perfil, que as pessoas quisessem que elas tivessem esse perfil. Não, o discurso de Jesus foi sempre livrando as pessoas dos estereótipos, livrando as pessoas dos carimbos que a sociedade, o mundo e às vezes até a religião colocam sobre elas. Jesus, então, ele tem
prioridades. E a prioridade que Jesus tem é sobre a vida do ser humano. Muito oportuno para a gente pensar nos dias de hoje, porque em tempos em que a gente discute quais seriam as prioridades que a sociedade, que o mundo, que os estados e que os governos possam ter, Jesus aqui dá uma lição clara para cada um de nós de como nós podemos enfrentar a vida. A vida nós enfrentamos com vida, e enfrentar a vida é priorizar as pessoas. É isso que Jesus está mostrando aqui. Ele quebra, inclusive, uma conveniência social. E a conveniência social ela é muito forte, ela tem um peso muito grande, e ela sequestra os olhares e as mentes de muitas pessoas, inclusive de pessoas que, por vezes, declaram ter uma fé, declaram acreditar em Deus. As conveniências culturais e sociais, muitas vezes, elas sequestram o nosso olhar e nos impede de ver qual é a prioridade de Jesus, até mesmo dentro das nossas igrejas. Nos envolvemos com tantas coisas, nos envolvemos com tantas circunstâncias, que quando paramos, como num tempo como esse de Covid-19, e ficamos dentro dos nossos lares, a gente vai perguntando, mas o que de fato é mais importante dentro da nossa família? O que é essencial? O que é mais importante no meu trabalho? O que é mais importante na minha relação pessoal com Deus e com o próximo? O que é mais importante no contexto da igreja ou da comunidade que eu sirvo, que eu participo? O que é mais importante nos meus projetos de vida? Esse texto, quando nós olhamos para Jesus, nos convida a essa reflexão. O que é mais importante? Aqui, Jesus mostra que a pessoa humana, a dignidade, a vida, aquilo que é de mais importante para ele está nítido e destacado nesse texto. Uma segunda coisa que nós vemos aqui, a primeira é que Jesus coloca como mais importante os seres humanos. O ser humano importa para Deus, seja qual for o ser humano, seja qual for a circunstância, a característica, o olhar, a vida de qualquer ser humano. Para Deus, todos são importantes. Deus não faz escolha de ninguém. Um segundo momento, a gente pode perceber então, o momento em que Jesus chama esse homem para vir para o meio. Esse ato de chamar esse homem para vir para o meio revela duas questões. A primeira, uma questão física, que é apresentar algo que estava escondido. Esse homem estava aos fundos da sinagoga e agora ele é chamado para o meio. Mas quando Jesus faz isso, o que ele está de fato fazendo é trazendo à tona o que está no coração de muitas pessoas, inclusive dos religiosos que ali estavam, que guardavam em seus corações preconceitos, que guardavam em seus corações certa legalidade, doutrinalismos, certas ideias que fizeram com que esses religiosos em muitos momentos perdessem a sensibilidade do que é mais essencial. Então chamar o homem para o meio, trazer esse homem, essa pessoa para ficar em evidência, é Jesus colocar em evidência o que estava nos corações daquelas pessoas. Então Jesus mostra que quando nós colocamos em evidência o que nos atormenta, quando nós trazemos à luz aquilo que faz com que a gente não tenha, de fato, uma vida pautada e vivenciada sob esse olhar de amor de Deus, quando o perdão não nos alcançou, ou quando nós não nos deixamos ser perdoados, ou quando nós não dispensamos perdão para as pessoas, ou quando nós deixamos que o julgamento sobre a vida das pessoas seja mais forte do que o nosso amor, quando nós deixamos que as nossas atitudes elas sejam muito mais voltadas para um perfil egoísta do que necessariamente a solidariedade. Jesus está colocando em evidência esse momento que estava no coração das pessoas. Jesus então curou aquele homem, curou fisicamente. Eu não sei se aqueles que tinham em seu coração preconceitos, doutrinalismos, resistências contra aquilo que é mais sublime por conta de uma tradição sua,
Eu não sei se o coração deles foi curado, mas o fato é que Jesus cura fisicamente, mas ele cura também e principalmente o interior. Jesus ressignifica o nosso coração, ele ressignifica o nosso olhar, ele joga luz por onde passa. E é sobre essa temática, sobre essa vida de Jesus, que eu queria convidar você a pensar comigo nessa hora. Olha, o que é mais importante para você? O que dá sentido para a sua vida? Nós podemos pensar em muitas coisas que trazem algum tipo de solução, algum tipo de conforto para o nosso interior, para a nossa vida, para a nossa existência. A grande questão é que quando a angústia chega sobre nós, quando os problemas chegam sobre nós, são eles que vão testar as bases de onde nós temos fundamentado a nossa experiência de vida. Quais são as suas prioridades? Quais são os seus projetos de vida? Olha, somos convidados a colocarmos todo o nosso ser em bases, em projeto de vida que nos realize e que faça com que a gente seja mais humano e mais parecido com Deus por causa de Jesus. Jesus chama-nos a começarmos a reescrever as nossas prioridades. A segunda é que quando nós começamos a reescrever as nossas prioridades, nós vamos descobrir então que existe muita coisa dentro de nós que precisa ser exposta, precisa ser colocado para fora, precisa ser transformado, precisa ser readequado diante da luz que Ele vai colocando sobre nós. A boa notícia que temos é que Jesus promove isso em todos quantos desejam e em todos quantos estão dispostos a serem transformados. Você quer? Quer ser transformado? Você quer reelaborar as prioridades do seu coração? Aproveite esse tempo de Covid-19, de quarentena, para poder fazer uma reavaliação de todos os seus projetos de vida, de todos os seus círculos de convivência, daquilo que que traz mais sentido para a sua vida. Deus, por meio do Espírito dele, há de fazer isso se você pedir. Queria te convidar para orar comigo nessa hora e colocar o seu coração diante do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, eu quero te agradecer. Agradecer porque, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter exemplos de como enfrentar a vida, de como enfrentar as dificuldades. Nós podemos ter exemplos claros e vivos de como a nossa vida pode ganhar sentido. E aqui nós aprendemos que Jesus tem como prioridade o ser humano e a vida. E aprendemos também que aquilo que nos prende de sermos verdadeiramente livres, nós podemos então colocar à tona, podemos tirar, podemos transformar, podemos reelaborar, podemos recomeçar, porque o Senhor dá-nos essa potencialidade, por meio do seu Espírito, de começarmos de novo, de reerguermos a cabeça e de voltarmos a ser aquilo que é desejo de Deus. Pessoas livres, libertadas e também libertadoras de tantos quantos sofrem e de tantos quantos são oprimidos. Eu quero te pedir nessa hora que o Senhor abençoe a todos quantos oram comigo, que a bênção do Senhor os alcance e faça com que sintam em seus corações essa alegria de poder saber de que há transformação, de que existe resposta para os dilemas da nossa vida e o Senhor dá para a gente essas possibilidades. Fortaleça cada um, encha o coração de cada um com o teu amor. Agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, as doces e benditas consolações do Espírito de Deus seja com todas as famílias que nos assistem e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Eu queria agradecer você, agradecer a todos quantos nos acompanharam neste momento de culto,
agradecer a sua companhia e convidar você mais uma vez aqui no próximo domingo, você esteja conosco participando dessa celebração e que essa palavra possa encher o seu coração. Você também pode, assim que terminarmos essa programação, mandar o link desse culto para outras pessoas que queiram, que sejam do seu convívio, né? Para que possam também assistir e participar deste momento conosco. Que Deus possa te abençoar ricamente e a gente se encontra no próximo domingo. Uma boa noite com as bênçãos de Deus. Até mais!